Durante a adolescência, demonstramos quem somos pelo que gostamos, mas ao mesmo tempo nos questionamos sobre a nossa identidade e qual é o nosso lugar no mundo. Que na adolescência é quando o jovem busca fazer, vamos supor assim, um levantamento de tudo que eles aprenderam como crianças, né, que vem por parte da família, da sociedade, e quando chega na época da adolescência, eles fazem um balanço, o que serve para mim e o que não serve para mim. Então, na hora de buscar uma profissão, um curso, uma atividade na sociedade, o jovem tem que saber quem ele é, o que ele gosta, o que ele faz, e o que ele pretende fazer da vida dele. Por isso que na adolescência eles vão começar a se identificar com algumas áreas e não com outras. A cidade é um espaço em que você encontra essa diversidade. Então você sai de um grupo de colégio vinculado a um grupo religioso ou vinculado a uma escola pública ou privada e se depara com um mundo universitário bem mais amplo e bem mais diverso. A gente, enquanto universidade, a gente reconhece que a gente é um mediador desse processo de construção identitária. Então, que oportunize essa experiência, que permita o contato com o diferente, que crie condições de encontro, de troca, de construção, de fruição de lazer e todos esses aspectos. Porque eles precisam fazer parte de um grupo, e nessa parte de um grupo, gostos semelhantes, que ele conversa, que ele vai ao cinema, tipo de música, tipo de filme, tipo de jogo que eles gostam, vai aproximar mais, vai se identificar mais e vai deixar, então, esse grupo mais confortável de expor suas ideias, seus sentimentos. Quanto mais afinidade tiver o grupo, melhor para eles. Empoderamento informacional, né? A informação hoje é o novo petróleo. Então, você tendo acesso a tudo isso, a toda essa informação aberta a todos, é importante a gente ter o senso crítico dessa condição, né? Eu tenho acesso, mas eu faço as minhas escolhas. Cada vez mais difícil entender quais são as novas transparências, as novas fontes a serem confiáveis, né? E é somente essa liberdade que você tem de entender bem e mal, de entender o que te faz feliz, o que não faz, do que você vai se alimentar, que nos torna pessoas capazes de entender a própria felicidade, né? A partir do momento que você tem as escolhas e sabe quais te fazem feliz, você tem o senso crítico de entender o que é bom para você ou não. Obviamente a gente sempre cai na questão da educação, né? Então acredito que a educação é o encontro dessa comunhão planetária. Uma sociedade, ela tem uma representação, ela tem grupos que têm um poder maior, outros que têm um poder menor. O jovem, ele tem um papel super importante na sociedade, porque ele tem uma mentalidade que contribui justamente para que ocorram novas formas de pensar a sociedade. Então, por exemplo, lá na década de 60, houve, né, todo um movimento hippie, houve toda uma manifestação dos jovens em relação a uma maneira nova de se comportar na sociedade, não seguir mais aquele padrão. No decorrer das décadas de 60, 70, 80, foram surgindo novos grupos, foram surgindo tribos urbanas. A gente vai observar que já existem outras possibilidades de participação nessas tribos urbanas, que são caracterizadas ou pela música que gostam, pela forma de se vestir, por um ideal que eles gostam de lutar por algum tipo de conquista. Enfim, isso é bem importante, essa participação aí em vários segmentos. A velocidade com que chegam as informações, com que são divulgados, difundidos os comportamentos, é muito interessante a gente pensar num trabalho mais voltado, digamos assim, para uma conscientização desse jovem em relação às possibilidades que ele tem pela frente. A seleção daquilo que ele ouve, daquilo que ele recebe como informação. Não só ouvir a informação, mas para selecionar ele tem que pesquisar, ele tem que entender, conhecer a fundo, para que ele possa realmente ter alguma opinião. Descobriram que assim como a tecnologia, a informação e as possibilidades que surgiram com a internet, etc., foram positivas, bacana, para, de repente, o desenvolvimento de muita coisa, a forma como a gente hoje consome, a forma como a gente lida com as pessoas. Para que eu estou aqui? A quem eu vou servir? Ao mercado? De repente, vou tentar vender o meu produto, mas que esse meu trabalho resulte num indivíduo que reflita, que critique, que tenha seu senso crítico voltado. Será que eu preciso? Será que ou estou desejando? Será que eu estou sendo influenciado? Ou essa realmente é a minha identidade, minha identificação? Então eu acho que não só vocês, mas o jovem de uma maneira geral e os estudantes de uma maneira geral têm um compromisso muito sério com a sociedade. Então esse compromisso com a sociedade significa: vamos trabalhar para que a sociedade seja mais igualitária, onde as pessoas tenham uma participação mais justa em relação
valores, em relação ao consumo mesmo, né? Que as pessoas tenham condições de adquirir os bens que são necessários à sua sobrevivência. Muitos jovens estão indo para profissões ou tendo comportamentos mais focados e voltados para essas áreas mais tecnológicas, da informação mesmo. Então isso já é uma grande mudança. Isso a gente já observa que realmente houve uma grande transformação. Os grupos, a tendência desses grupos é cada vez mais se unindo, né? Então a gente observa que alguns grupos eles até acabam, de certa forma, juntando os seus ideais, a sua forma de participar dentro da sociedade. E por outro lado, alguns se fecham, cada vez mais querendo, na verdade, deixar a sua cultura mais originária. Então isso também é uma outra situação. O que significa isso que eu falei? Significa que a gente tem a possibilidade da multiplicidade de participação social. Isso é muito importante para o jovem hoje em dia. Então, mas um aspecto que ele tem que levar em consideração é olhar para si, para verificar realmente o que me interessa. Qual é o grupo que está atendendo aos meus objetivos, aos meus anseios, e que esses objetivos e anseios não sejam individuais, indivíduos, egoístas, mas que a gente está em sociedade, a gente tem que viver em prol dessa sociedade, né? Dos vários grupos que compõem essa sociedade. Então o jovem sempre tem que estar aberto a observar que a sociedade esteja também, de certa forma, mais tranquila a partir do seu próprio comportamento e dos seus grupos, isto é, dos grupos que eles fazem parte.